Olá, estudante! Bem-vindo à nossa aula de número 4. Eu sou o professor Bruno. Estudaremos nessa aula as equações do primeiro grau. Nesse momento, é importante entender o que é uma equação. Equação é uma sentença matemática que expressa por uma igualdade em que há pelo menos uma letra que representa um número desconhecido, chamada incógnita. Veja alguns exemplos de equações com uma incógnita. No item 1, temos que 2x é igual a 8. No item 2, temos que 5x mais 3x menos 5 é igual a 75. No item 3, temos que 2x dividido por 5 mais 3 é igual a 7. Todas essas são equações do primeiro grau com uma incógnita, que nesse caso é representada pela letra x. O que é uma equação do primeiro grau com uma incógnita? Uma equação que tem apenas uma variável é uma equação com uma incógnita, ou seja, existe apenas um valor a ser encontrado. E para saber se uma equação é do primeiro grau, devemos verificar o grau da incógnita. Para entendermos melhor como determinar o grau de uma equação, vamos analisar as seguintes equações. No item 1, temos a equação x mais 8 igual a 43. No item 2, temos a equação x ao quadrado menos 9x igual a 0. No item 3, temos 2x ao cubo mais 3 igual a 18. Perceba que em todas as equações a incógnita é x. Porém, na primeira, o termo x não tem expoente, o que indica que o expoente é 1. E assim, essa é uma equação do primeiro grau. Na segunda equação, o termo x tem expoente 2, ou seja, está elevado ao quadrado. Assim, essa é uma equação do segundo grau. Na terceira, o termo x tem o expoente 3, ou seja, está elevado ao cubo. E assim, essa é uma equação do terceiro grau. Resolução de uma equação do primeiro grau. Resolver uma equação significa encontrar o valor desconhecido da incógnita, ou seja, obter a solução ou raiz da equação. Por exemplo, na equação 2x igual a 8, para resolver, devemos encontrar quanto deve ser o valor de x para que essa sentença seja verdadeira. É fácil verificar que nessa equação x é igual a 4, pois 2 vezes 4 é igual a 8. Portanto, a solução dessa equação é x igual a 4. Porém, nem sempre é tão simples determinar a solução de uma equação do primeiro grau assim, tão rapidamente. Veremos a seguir alguns métodos de resolução das equações do primeiro grau. A balança de 2 pratos. Esse tipo de balança, hoje menos comum em nosso dia a dia, teve muita importância para o comércio, mostrando-se por muito tempo como um instrumento útil para a compra e venda de produtos por peso. Ela usa como base o princípio do equilíbrio. De um lado, coloca-se o produto, que se quer descobrir o peso, e do outro lado, os pezinhos, que marcam 1 kg, 500 gramas, 100 gramas, sucessivamente. E com muito cuidado, busca-se o equilíbrio da balança, colocando e tirando os pezinhos, ou o produto. Quando a balança fica equilibrada, significa que o peso do produto é igual à soma dos pezinhos. Por exemplo, se numa balança de 2 pratos colocamos 5 maçãs de um lado e um peso de 1 kg do outro, e observamos que a balança fica equilibrada, significa que o peso total das 5 maçãs é de 1 kg. Equação do primeiro grau
e a balança de 2 pratos. Vamos considerar que um feirante colocou de um lado de uma balança de 2 pratos 10 bananas, mais um peso de meio quilograma, e do outro lado 2 bananas mais 2 pesos, um de meio quilograma e outro de 1 quilograma. Supondo que as bananas têm todas o mesmo peso, como determinar o peso de cada banana sem realizar mais nenhuma pesagem? Bem, primeiro vamos equacionar esse problema. Se todas as bananas têm o mesmo peso, vamos atribuir para o peso de cada banana uma letra, B. Essa será a variável da nossa equação. Ficamos então com a seguinte expressão: 10 vezes B mais meio é igual a 2 vezes B mais 1,5. Perceba que usamos 0,5 para representar meio e 1,5 para representar 1,5. Agora, para encontrar o peso de cada banana, devemos resolver essa equação. Para isso, aplicaremos o método da balança. O método da balança se baseia nos chamados princípio aditivo e princípio multiplicativo. No princípio aditivo, consideraremos a adição e a subtração. No princípio multiplicativo, consideramos a multiplicação e a divisão. O princípio aditivo diz que, se adicionarmos ou subtrairmos um mesmo termo dos dois lados da equação, essa será equivalente à equação anterior, ou seja, ela permanece em equilíbrio. O princípio multiplicativo diz que, se multiplicarmos ou dividirmos um mesmo termo dos dois lados da equação, essa será equivalente à equação anterior, ou seja, ela permanece em equilíbrio. Para resolvermos uma equação por esse método, vamos aplicando com o intuito de reduzir nossa equação, até que possamos determinar o valor da nossa variável. Voltando à equação 10b mais meio igual a 2b mais 1,5, vamos resolvê-la pelo método da balança. Primeiro, vamos aplicar o princípio aditivo, subtraindo meio de cada lado. Perceba que do lado esquerdo, mais meio com menos meio se anulam, e do lado direito, mais meio menos meio sobra 1. Ficamos, então, com a equação 10b igual a 2b mais 1. Em seguida, vamos novamente aplicar o princípio aditivo, subtraindo 2b dos dois lados. Perceba que do lado esquerdo, fazendo 10b menos 2b, temos 8b, e do lado direito, 2b menos 2b se anulam. Ficamos, então, com a equação 8b igual a 1. Depois, aplicamos o princípio multiplicativo, dividindo os dois lados da equação por 8. Perceba que do lado esquerdo, 8 e 8 se anulam, restando apenas a variável b. E do lado direito, temos que 1 dividido por b é igual a 0,125. Temos então que cada banana tem 0,125 kg ou o equivalente a 125 gramas. Método prático. Além do método da balança, podemos ainda aplicar o método prático para resolver uma equação do primeiro grau. Ele consiste em trocar de lado da equação os elementos com o objetivo de isolar a incógnita, determinando assim o seu valor. É importante observar que, para manter a equação equivalente e equilibrada, devemos trocar o sinal do elemento que estamos mudando de lado na equação pela sua operação inversa, ou seja, se estava somando, passa subtraindo, se estava subtraindo, passa somando, e de maneira análoga, se estava multiplicando, passa dividindo, se estava dividindo, passa multiplicando.
Voltando à equação 10b mais meio igual a 2b mais 1,5, vamos resolvê-la pelo método prático. Temos que entender que nosso objetivo principal nesse método é isolar a incógnita. Portanto, devemos fazer as trocas de lado de tal forma que de um lado fiquem os números e do outro as variáveis, letras. Primeiro, vamos passar o meio que estava do lado esquerdo para o lado direito. Perceba que se do lado direito ele estava somando, do lado esquerdo ele passa subtraindo. Em seguida, passamos 2b, que estava do lado direito, para o lado esquerdo. E de forma análoga, se ele estava somando, ele passa do outro lado subtraindo. Depois, efetuamos as operações, observando que 10b menos 2b é igual a 8b e 1,5 menos meio é igual a 1. Obtemos então a expressão 8b igual a 1. E por fim, passamos o 8 que estava do lado esquerdo para o lado direito e se ele estava multiplicando, ele passa dividindo. Temos então que b é igual a 1/8. E como 1 sobre 8 é igual a 0,125, temos que cada banana pesa 0,125 kg ou 125 gramas. Resolução de equações na antiguidade. Matemáticos egípcios e babilônios, há cerca de 4.000 anos, já demonstravam interesse pela resolução de equações, que era feita passo a passo, e as incógnitas eram representadas por figuras e palavras. Documentos antigos, como os papiros egípcios, traziam inúmeros e curiosos problemas matemáticos. Veja a tradução de um problema que aparece no famoso papiro Hind. Uma quantidade, sua metade e seus 2/3, todos juntos, são 26. Diga-me qual é essa quantidade. Chamando a quantidade desconhecida de x e traduzindo esse problema, temos a seguinte equação: x mais meio de x mais 2/3 de x é igual a 26. Bom, agora que já conhecemos uma equação do primeiro grau e que sabemos como determinar a solução pelo método da balança e pelo método prático, vamos fazer 2 exercícios. Exercício 1. Resolva a equação 9x menos 3 igual a 5x, pelo método da balança. O primeiro passo é subtrair 5x dos dois lados da equação. Perceba que fazendo 9x menos 5x é igual a 4x e 5x menos 5x é igual a 0. Ficando com a expressão 4x menos 3 igual a 0. Depois, adicionamos 3 dos dois lados. Perceba que fazendo menos 3 com mais 3 é igual a 0 e 0 mais 3 igual a 3. Ficando com a expressão 4x igual a 3. Em seguida, dividimos os dois lados por 4. Perceba que dividindo 4x por 4, temos x, e dividindo 3 por 4, temos 0,75. Chegamos então à solução da nossa equação. X é igual a 0,75. Exercício 2. Resolva a equação 9x menos 3 igual a 5x pelo método prático. O primeiro passo é passar o menos 3, que está do lado esquerdo, para o lado direito como mais 3. Depois, passamos o 5x, que está do lado direito, para o lado esquerdo como menos 5x. Em seguida, subtraímos 9x menos 5x, ficando com a expressão 4x igual a 3. E por fim, passamos o 4, que está multiplicando do lado esquerdo para o lado direito, dividindo, ficando com a expressão x igual a 3/4. Portanto, dividindo 3 por 4,
temos que x é igual a 0,75. Essa é a solução da nossa equação. Percebemos que pelos dois métodos chegamos no mesmo resultado. Assim, para resolver uma equação do primeiro grau, você pode escolher o método que mais lhe agradou ou que mais compreendeu. Encerramos aqui a nossa aula sobre equações do primeiro grau. Espero que tenham gostado e até a próxima.